believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Você consegue ler daí? O que é que a gente espera? A pessoa diz assim: eu chego na igreja, eu vou para onde? O que é que eu quero como pessoa? O que a igreja espera de mim? O que Deus espera de mim nessa comunidade? É isso só. Que cada um de nós se torne um verdadeiro ou uma mulher adoradora, que reflita em sua vida a imagem de Cristo e converta-se, se dá para ler aí, num libertador ou libertadora de outras vidas. Isso está exposto lá fora de outra maneira: adoração, ensino da palavra e libertação. Na placa, a ordem dos tratores no Alter Viaduto. E da mesma maneira, imagem de Cristo tem a ver com o ensino da palavra, porque tem a ver com o discipulado. Mateus 28 diz, nós já vimos aqui, que o discipulado que Jesus diz ir de fazer discípulos em todas as nações, manda batizá-los. Esse batismo está conectado com Marcos 16, prega o evangelho, a pessoa se converte e se batiza. Então ele precisa, para se batizar, converter, aceitar Jesus. Vimos hoje de manhã, no estudo do Apocalipse, o batismo do tesoureiro de Candace, maravilhoso em Atos, um negócio bonito. Saindo de Apocalipse, voltando para Atos, foi muito lindo, porque sobre uma pergunta que foi feita sobre o batismo. Então, Cristo disse: olha, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. Então, o discipulado passa pelo ensino. Mas não apenas isso. Eu aprendo para refletir. Eu aprendo para manifestar aquilo que eu aprendi, aplicar, praticar a minha vida que eu estou aprendendo. Amém? Sim ou não? Por isso vamos fazer essa última declaração bonitinha, né? Que cada um de nós se torne verdadeiro adorador, mulher desadoradora, tá? O feminino. Reflita em sua vida a imagem de Cristo e converta-se num libertador de outras vidas. Essa é a visão da igreja. Amém? A visão foi transformada numa declaração de propósito. Jó capítulo 1, versículo 13 ao versículo 22. Confesso que parte dessa mensagem já estava preparada há muito tempo, e eu escrevi ela já há um mês e pouco atrás. E esses últimos acontecimentos da morte da esposa do meu amigo também acabou me trazendo muito mais convicção de que eu deveria falar o que eu encontrei nesse texto. Estou com a James aqui, mas eu quero ler na versão NVI, Jó 1, de 13 a 22. Vamos ler? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, eu descobri que Jó não ficou sozinho só com a mulher, não. É Jó, a mulher, mas esses 4 caras que escaparam. Tá? Descobri hoje que Jó tem mais 4 cidadãos. Enquanto ele ainda estava falando, chegaram aí outro mensageiro de seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, furacão, só pode ser, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Tá vendo? Ao ouvir isso,
Jó levantou-se, rasgou o manto, foi raspar a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e adorou. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Ou em outras versões, não atribuiu a Deus coisa alguma, falta alguma, culpa alguma. Vamos orar. Eu acredito que nós precisamos realmente ter muito entendimento para que o Senhor ilumine nosso coração. Pai, te louvamos, ministra o nosso coração nessa noite. Precisamos entender o sentido desse texto. E ele não é simplesmente um texto que conta apenas uma história. Ele traz implicações profundas para a nossa fé. Então fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu titulei isso: Nós, Deus e o Sofrimento. Confesso que eu procurei um título entre tantos, dar a glória a Deus, mesmo diante das tragédias, nossa relação com a soberania de Deus, quais são as reações que devemos ter diante das tragédias da vida. Os títulos podem se multiplicar de acordo com a situação de cada pessoa. Mas no fundo, do que é que o texto fala? Esse sofrimento de Jó, Deus está envolvido ali, Deus está presente, Deus está permitindo todo o sofrimento. Deus não nega o sofrimento a Jó, a pedido de Satã. A palavra hebraica é Satã mesmo, que está ali. Depois ele troca para adversário, mas é Satã mesmo a palavra que está ali. E Satanás está a pedido de Satanás. Deus, de alguma maneira, como Jesus falou lá com Pedro: olha, o Satanás me pediu para cirandar com trigo, e eu roguei ao Pai por vocês, para que quando vocês se converterem, vocês façam a coisa certa, apacentar lá os cordeirinhos, coisa parecida. Mas parece que é comum essa história de que Satanás está sempre de alguma maneira nos acusando diante de Deus para fazer ou para tentar com que Deus permita que determinadas coisas nos aconteçam. Parece que ele nunca desistiu desse estratagema. Ele não desistiu com Jó, ele não desistiu com Jeremias, ele não desistiu com Paulo, ele não desistiu com Pedro, com os 12. E eu tenho uma absoluta convicção, essa convicção já é absoluta, mas eu tenho absoluta, e eu tenho certeza que ele não deixa de estar sempre tentando conseguir essas mesmas circunstâncias favoráveis a ele contra nós diante de Deus, porque o próprio Pedro vai dizer ao final que ele anda ao derredor, mugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ora, se ele encontra alguém em uma circunstância favorável a ele, obviamente o inimigo não vai entrar, o inimigo não vai deixar de entrar, por mais bonitinho e mais inteligente que você seja. Agora, o sofrimento de Jó está fundado em perdas. Foi isso que eu comecei a compreender. O que Jó perde? Ele perde o sustento. Jó perde família, porque fica só a esposa, mas perde os filhos e as filhas. E Jó também perde a saúde logo posteriormente a isso. Então, todo o sofrimento de Jó não está baseado em outra coisa que não em perdas. Aliás, você já percebeu que a gente sofre exatamente porque perde na vida? Ente queridos, emprego, sustento, carro, alguma coisa, bens. E essas perdas nos causam sofrimento. No caso de Jó, essas perdas foram provocadas por Satanás. Elas não foram gratuitas, elas foram provocadas intencionalmente para lhe provocar a ira, a rebeldia, a rebelião contra Deus, e para lhe provocar
Criador. Mas Jó não cede. Jó não cede. Mas toda a perda de Jó está fundamentada, todo o sofrimento de Jó está fundado nas perdas, assim como o nosso. E aí, me vieram duas perguntas. A primeira, o que fazer diante de acontecimentos assim? Se acontecesse com você, gente, por que a gente sofre? Você perdeu um ente querido, passa um tempo. Nós fomos no enterro do pai do Anderson, mas não fomos no enterro da mãe. Sim ou não? Isso leva um tempo. Nós enterramos alguém, mas não enterra assim imediato, né? A gente perde uma coisa, mas não perde outra de imediato. Estão entendendo, gente? Às vezes tem um hiato muito grande entre as perdas. Mas imagine você, no lugar de Jó, recebendo 4 notícias simultâneas, onde tudo que você tinha simplesmente desaparece por completo, num momento, numa manhã, num dia. Estão entendendo? Imagine, não só o carro que foi furtado, roubado na semana passada, foi encontrado, graças a Deus, mas imagine que ao perder o carro, o seu marido morresse e seus 3 filhos morressem juntos, e além disso, sua escola fosse lacrada, e que sua conta fechada, e o dono da casa que você mora dissesse: não entra mais aqui. Está imaginando um negócio desse? Você quer passar por uma situação dessa? E Jó mais ou menos passou assim. Estão entendendo, gente? Ele sofreu todas as perdas possíveis num dia. E quando coisas assim acontecem com a gente, o que é que a gente faz? E segundo, o que é que as reações de Jó mostram para a gente? Para mim, na minha elucubração, na minha forma de imaginar, nas minhas orações, perguntando ao Senhor, o que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, acredito que quando essas tragédias da vida nos acontecem, que quando essas coisas nos abatem, que quando essas coisas assaltam a nossa vida, e essas notícias vêm para avassaladoramente nos abater, nos derrubar, a nossa primeira reação deve ser adoração. Jó esse é o contexto da adoração de Jó. Rasga o manto, raspa a cabeça e lança em terra e adora. A primeira reação não pode ser o desespero. Estão entendendo onde eu quero chegar? Porque o inferno me consultou, né? Mas escute, isso vai acabar. Isso vai acabar. Isso tem dia marcado. Mas olha só, não é com vingança não, é com fé. Olha, a primeira reação não pode ser o desespero. A primeira reação não pode ser as emoções à flor da pele e corre de um lado para outro na tentativa desesperada e desempreada de tentar resolver o mais rápido possível. A primeira reação deve ser a adoração quando qualquer coisa que acontecer. A adoração é o mais alto nível de comunhão, de intimidade que você pode ter com Deus, e é exatamente nesse lugar onde deve recomeçar, não, onde deve iniciar a sua reação. É na adoração que você começa a reação. Porque Jó começou a reagir aos acontecimentos ali. Ele sofre os embates, ele sofre a notícia, ele sofre o choque. Você imagina um homem nessa situação que amava extremamente os filhos. Se você ler o capítulo 1, e você já leu com certeza, já leu comigo em outro lugar, ele amava tanto os filhos que até mesmo quando os filhos faziam festas, ele tinha receio que os filhos tivessem pecado, e ele fazia sacrifício pelos filhos lá e mandava os filhos se purificar.
com medo, com receio de que algum filho tivesse pecado contra Deus. Olha o cuidado desse homem com seus filhos. Olha o cuidado desse homem com sua família. Olha a proteção desse homem com o ambiente. E toda essa proteção não foi suficiente para lhe livrar do revés. Todo esse cuidado com sua família, todo esse cuidado com sua casa não foi suficiente para lhe privar de que o mal lhe atingisse. Mas quando o mal lhe atinge, Jó vai a Deus para reagir. E a primeira ação é adorar. Amém. Tem que ser assim. Glória a Deus. Tem que ser assim. A primeira reação tem que ser a adoração. Dobrar os joelhos, levantar as mãos, humilhar-se, colocar o rosto em terra. Quantos crentes não amam mais o olho? Quantos crentes não ajoelham mais? Não estou culpando você nem acusando você, mas quantos crentes não ajoelham mais? Quantas vezes eu ajoelho no ano? Fala de mim. Quantas vezes nós oramos, às vezes em pé, oramos às vezes sentado, mas não temos a humildade suficiente para nos prostrar diante do Criador e adorá-lo e dizer: eu não tenho outro socorro, eu não tenho outra saída. Olha o que está acontecendo com os meus filhos, olha o que está acontecendo com minha casa, olha o que está acontecendo com meu marido, olha o que está acontecendo com minha esposa. Eu não tenho outra saída a não ser adorar. Porque na adoração a reação se inicia. O caminho certo não é você sair contando para as pessoas o que você está passando. O caminho certo não é você sair por aí pedindo oração às pessoas pelo que você está passando. O caminho certo não é você sair por aí marcando algumas reuniões para que você possa expressar o que você está sentindo diante de um grupo de pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer, eu acho até que isso dá certo em alguns aspectos, mas a primeira coisa que você tem que fazer é você adorar a Deus. É a tua voz que Deus quer ouvir. É o teu cântico na dor que Deus quer ouvir. É o teu choro que Deus quer ouvir. É o teu clamor que Ele quer ouvir. É o som único da tua voz. Em primeiro lugar é a adoração. Quando as coisas ruins nos acontecem, às vezes eu recebo notícias de algumas pessoas da liderança da igreja e falam: bispo, isso, assim, nós não vamos conseguir. Eu já não digo mais, meu Deus. Eu dizia: não é possível. Fala mais. Eu disse: Deus vai prover. Deus vai abrir portas. Deus vai criar estratégias. Deus sabe o que estamos passando. Deus conhece a necessidade da igreja. Deus conhece a necessidade de cada pessoa. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse: o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Aleluia! E se eu não crer nisso, o que adianta? Se eu não crer no que Jesus disse, se eu não crer no que está escrito na palavra, se eu não crer, não é só crer em doutrina. A doutrina é o caminho certo. A doutrina é uma estrada de ladrilhos bem construída sobre a qual andamos rumo à eternidade. A doutrina é um fundamento que não pode ser abalado, não pode ser escavado, porque tem fundamentos eternos. Mas a doutrina é o caminho pavimentado. Neste caminho pavimentado, eu também preciso de me relacionar com Deus. Eu também preciso orar. Eu também preciso jejuar. As coisas não acontecem automaticamente pelo simples fato de eu andar no caminho pavimentado. Eu preciso agir, eu preciso reagir, eu preciso falar, eu preciso orar. Deus sabe do que eu preciso, mas Deus quer ouvir a minha voz, senão não tinha mandado orar. Aleluia!
é um imperativo. Não é um conselho. Aliás, Deus dá muito pouco conselhos na Bíblia. Aliás, o livro dos conselhos é Provérbios. De 39 da Antiga Aliança só tem um de conselhos. Somos mais dos 27. Dos 66 tem um de conselhos. Então a quantidade de conselhos que Deus dá é pouca. A maioria do que Deus faz são imperativos, são mandamentos, são ordenanças, é vontade. Você precisa se ajustar a ela e não Deus se ajustar a você. Porque o inverso não funciona. Jó precisou se ajustar a Deus, mesmo com Deus lhe cobrindo com todas as bênçãos, segundo o próprio Satanás. Ele faz assim porque você me cobre de bens. Ele faz assim porque você o protege de tudo, guarda os bens dele. Tira para você ver o que acontece. Deus sabia o que ia acontecer, por isso Deus permitiu. E tira de Jó, tira os bens, tira os filhos, tira o sustento, tira tudo. Jó perde tudo, Satanás lhe tira, não é Deus que lhe tira. Deus permite alguém tirar. Claro, alguém pode dizer, mas em última instância a culpa é de Deus. Não. Mesmo que a gente possa usar esse tipo de raciocínio, que pode parecer lógico, não é. Agora, a permissão de Deus é um ato de Deus, da vontade de Deus. E Ele permite isso. Permissão. Gente, permissão não é um mandamento. Permissão, ainda que Deus tenha a sua vontade envolvida na permissão, a permissão significa uma licença que Deus dá, momentânea. Mas depois Ele recobra o domínio da situação. Permissão é algo momentâneo. E momentaneamente Deus deu licença para que o inimigo pudesse agir como o inimigo queria. Não era Deus quem queria que as coisas fossem tiradas de Jó. Era o inimigo que queria tirar as coisas de Jó. E o Senhor disse, tudo bem. E o inimigo quebrou a cara. Porque a reação de Jó começa na adoração. Aleluia. Satanás nunca imaginou que Jó fosse fazer isso. Segunda coisa que você tem que aprender, lê isso aí. Jamais dê ao diabo a glória, mesmo que os atos sejam dele. Repete isso aí, eu achei muito interessante isso aí. Eu mesmo fiquei assim abismado nessa frase. Jamais dê ao diabo a glória, mesmo que os atos sejam dele. Nós temos uma tendência, muitos cristãos ou pseudo-cristãos têm uma tendência a enaltecer as ações do inimigo, enaltecer a sua força, engrandecer o seu poder. Quase falta louvar o diabo com tanta coisa positiva que fala assim sobre ele. Não, que Satanás, você sabe, o inimigo se levanta numa força. O inimigo, ele é inimigo. Ele é forte, ele é poderoso, você sabe, ele voa, ele tem um rabo grande, ele tem um chifre enorme, Bafomé, ele está sempre no trono. Ele, olha, o diabo, quando ele quer, exalta tanto a ação do inimigo que Deus perde o poder, parece. Exalta tanto as ações do inimigo que o nome de Jesus não tem força nenhuma mais. Quem é mais forte? O Senhor ou a criatura? O Senhor. Nós não podemos, mesmo que Jó soubesse que foi o diabo que lhe tirou, eu acredito
a suposição que Jó não faria diferente do que fez. Ele ia adorar a Deus. Agora Jó faz uma coisa que muitos de nós às vezes não temos coragem de fazer diante das tragédias. Às vezes não temos coragem de fazer diante das dificuldades, diante dos problemas. Jó fez uma coisa, mesmo sabendo que aquele problema foi o inimigo quem causou, foi o cão que fez, foi o Satanás que operou. Você não dá glória a ele, você diz: tudo vem de Deus. Aleluia. Deus está no controle. Às vezes nós, quando Jó olha para a morte dos seus filhos e dos seus empregados, e não só dos bens, mas estão incluídos os filhos e os empregados, Jó diz: Deus deu, Deus tomou. Em nenhum momento ele vai dizer outra coisa, mesmo que soubesse que era o cão que estava agindo ali. Se o inimigo agir, é porque Deus deu uma licença. Então a glória ainda é de Deus, e nunca do Satanás, jamais do inimigo, jamais dos demônios. Eles são criaturas, e hoje mais ainda, por causa do advento de Cristo, da ressurreição, estão crucificados, destruídos e derrotados pelo poder da ressurreição. Aleluia. Foram expostos pela cruz. Aleluia. Portanto, sua derrota já foi declarada. Aleluia. Jesus Cristo, diante dos céus, e infelizmente não diante dos homens, mas diante dos seres celestiais, fez o seu cortejo de vitória. Aleluia. E levou os inimigos acorrentados. E aí Paulo vai dizer em Romanos, daqui a pouco, em breve, o Deus de paz vai esmagar o que resta, esmagará a cabeça do inimigo, esmagará completamente, que a cabeça já pensou, esmagará completamente o inimigo debaixo dos vossos pés. E Jesus Cristo já fez com dele. Agora é a parte da igreja que falta. Amém. São os pés da igreja agora, Aleluia. que são os pés de Cristo. Jesus já fez, Jesus já sofreu a ferida para que a igreja não seja ferida no calcanhar. O descendente da mulher já foi ferido pela serpente, e o descendente da mulher ferido pela serpente já esmagou a cabeça dela. Aleluia. Glória a Deus. Agora a promessa é: o corpo que ficou, que foi gerado na terra, em breve esmagará também o resto desse ser. Glória a Deus. 14, Romanos 14, versículo 20. Em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Portanto, jamais dê glória ao inimigo, mesmo que o ato tenha sido dele. Não levante a honra, a fama de um inimigo derrotado. Ele não se considera derrotado em nossas vidas, porque ele se considera superior a nós. E de fato, em termos de criação, ele é um anjo. Por isso ele foi criado com uma outra glória. Por isso sim, ele se considera esse ser elevado. Mas em Cristo, esses seres inferiores receberam a glória de subjugar um ser que se considera superior, Amém, Jesus. o Satanás. Portanto, não dê a ele jamais a glória, mesmo que os atos tenham sido dele. Terceiro lugar, diante das tragédias, das dificuldades, dos problemas, diante de qualquer coisa que acontecer de ruim na sua vida, você precisa reconhecer a soberania de Deus. É a coisa mais sábia que você pode fazer em qualquer circunstância. Reconhecer a soberania de Deus, falar como Jó: Deus deu,
Deus tomou. No sair do ventre, não vou levar nada, doutor. Vou morrer. Do jeito que nasci, vou morrer. Vim sem nada, não levo nada. Deus deu, Deus tomou. Glória ao nome do Senhor. Amém? Amém? Reconheça a soberania de Deus. Soberania de Deus não é um negócio, não é uma coisa, não é só um conceito. Soberania de Deus é uma experiência prática. Porque se eu não vivo a soberania de Deus em minha vida, não adianta reconhecer apenas por fala. Não adianta apenas eu dizer, Deus é soberano, nosso Deus é soberano. Não adianta apenas eu reconhecer. E aí, quando as coisas acontecem em minha vida, eu esqueço da soberania de Deus. Eu esqueço que Ele é soberano de verdade. E que aquilo que está acontecendo em minha vida, talvez seja a permissão dEle, e talvez seja por causa dos meus próprios erros. E Ele está permitindo para que eu aprenda. Mas eu esqueço que a soberania de Deus pode permitir que eu aprenda com os meus erros. Sim ou não? Sim ou não? Tenho que reconhecer a soberania de Deus em qualquer circunstância, irmãos. Você não pode, quando o pneu do carro furar, ou quando seu carro for furtado, roubado, você não pode dizer, ô Satanás sujo, ele é Deus. A gente fala isso, a gente culpa o capeta. Ela é. A gente joga o dedão logo dele, joga as palavras, joga demônio, tomara que morra, não sei o que, use lá, nem capotar o carro, todo mundo vendo, o que é que pegou, entendeu? Não deixou nenhum documento, não deixou nada. A gente sai vociferando logo as maldições, amaldiçoando mesmo, arrebenta, Jesus, quebra a perna, cega o olho, Senhor, corta a asa, corta as pernas, faz alguma coisa, que pé quebra na hora de pisar no acelerador, faz alguma coisa. Ele entrou aqui em casa que fique varado, aquele negócio em cima do portão, entendeu? Que a cabeça fique presa e não sai, na hora que a polícia chegar, fica abrindo um ferrinho assim, para poder tirar o bandido de lá. Senhor, prende ele, arrebenta com ele, acaba com ele. E a gente está falando muito de inimigo, mas na realidade eu tenho que dizer, Senhor, Ele é teu. Não sei quem foi uma moça. A irmã Adriana, uma das novos membros, da vida domingo de manhã. Ela me disse assim: fui assaltada na porta da minha casa hoje de manhã. Foi, Maria Deus? Fui dentro da garagem. Levaram o carro para fazer um assalto. Pegaram meu marido, pegaram o carro. A polícia conseguiu pegar o carro depois do assalto, mas a polícia foi em minha casa e levou meu marido para saber se meu marido não tinha emprestado o carro. O cara é roubado. E ainda tem que provar que não emprestou o carro para o bandido. Olha como nós estamos nesse país, né? Ela disse: olha, eu saio de casa olhando de um lado para outro, de um lado para outro. Estou assustado até hoje. Mas é o seguinte: roubou as coisas, mas a gente teve de volta, tem até um carro melhor. Deus se permitiu, né? Esse é o segredo. Eu tenho melhor. Tenho melhor. Às vezes, irmão, você não tem coragem de desfazer. Aí Deus tem que mandar uma paga. O funcionário dele. Tem que mandar o funcionário dele. Olha, leva, porque eu estou querendo que ele tenha outro, mas ele não está entendendo. É verdade. Às vezes o Senhor diz: para sair desse emprego, a pessoa fica relutando, mas eu vou fazer o quê? Nessa crise, vou fazer o quê? Aí eu não saio. Mas Deus já mandou sair, eu já orei. Tudo leva. Deus já falou. Eu já abri a Bíblia assim, igual ao nosso. E Deus diz: sai daí, povo meu. Aí, Deus já falou para sair. Eu disse que eu fazer outra coisa. E eu estou resistindo. Aí o Senhor vem e manda o funcionário dele. Está demitido por justa causa, sendo dele. Eu mando o funcionário dele. Aí você diz: ô Satanás, bispo, eu vim aqui na sexta-feira para orar, porque o inimigo o quê? Foi Jesus, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou o funcionário dele para você entender que a soberania dele opera em outros moldes
de pensamento. Os meus pensamentos são mais altos. Os meus caminhos são diferentes do caminho de vocês. Eu não escrevo certo por linha torta, graças a Deus. Eu pego o que é torto em direito para poder escrever direito. Ele aplana os caminhos escabrosos, ele endireita os caminhos tortuosos, porque Deus não escreve certo por linha torta. Deus endireita para escrever certo. Louvado seja Ele. Louvado seja Ele. É soberania. Soberania é domínio. Soberania é controle. E se é controle, até uma doença que explodir meu corpo tem a permissão de Deus, de um motivo, por um motivo ou por outro. Nós precisamos entender essas coisas. Isso também não significa que é para você se entregar e não vai orar mais. Às vezes a permissão é exatamente para que você reaja para lutar contra aquilo. Amém? Tem tantas formas. Soberania de Deus pode agir de tantas formas. Levaria uns 10 anos para a gente falar sobre a soberania de Deus. Em outro lugar, em quarto lugar, diante das tragédias, diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das coisas que nos acontecem. Poxa, hoje eu estava bem, hoje eu estava com tanto recurso, estava fluindo dinheiro aqui na minha vida. Pode ser cura. Hoje eu estava bem, ali minha família estava bem, agora o caldo tornou. Olha, meu filho estava tudo direitinho, na igreja, seguindo a Deus, todo mundo obediente, agora desviou. Sim, agora não culpa Deus, porque isso é diante dos problemas da vida. Você não pode culpar Deus. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, culpa alguma. Olhe, não sei, não é olhar, porque tem gente que não gosta de olhar a pessoa que está do lado, né? Tem gente que diz, esse pastor que fica mandando você falar para a pessoa que está dentro, que critica isso aí, né? Eu gosto de mandar falar, eu acho legal, eu acho bonitinho, né? Mas tem gente que não gosta, então fale para você mesmo, já que você não quer olhar para a pessoa que está do lado. Diga, eu não posso culpar Deus. Pelos meus problemas. Pelas tragédias que acontecem em minha vida. Diga, Deus não tem culpa. Diga, a igreja não tem culpa. Diga, o pastor não tem culpa. Fala para mim. O bispo não tem culpa. Mentira, pode ter. Não culpe a Deus. Isso é pecado. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Já está em pecado. Já fez a pergunta errada. A pergunta certa é assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? A pergunta certa é: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Quais são as atitudes que eu devo tomar diante dessas circunstâncias? E não dizer, Deus, poxa, dizimista, ofertante, tenho aliança com o Senhor, rapei o cabelo igual a Jó, ajudo lá na igreja, ajudo na banca, vou montar até uma barraquinha para a festa na semana que vem. Você vai deixar esse negócio acontecer comigo? Culpando Deus. Culpando Deus. Nós estávamos brincando com isso, não sei se foi lá em casa. Aí eu falei assim, está fazendo igual a Adão? Está fazendo, acho que foi na banda. Está fazendo igual a Adão? Está fazendo igual a Eva? A culpa é dos outros?
Na brincadeira com as crianças, com as meninas, tudo, né? Eu falei assim, está culpando o outro, a culpa é de outro, a culpa é de outra pessoa, a culpa é de Deus. Estou falando igual a Adão, quando Adão disse a mulher que tu me deste, Adão fez o quê? Culpou Deus! A mulher que tu! Você imagina se Deus pudesse mostrar a face, qual seria a face de Deus naquela hora? Bonito. Bonito. Como? A culpa é minha? É claro, porque primeiro você me colocou aqui, eu não pedi. Segundo, o senhor tirou essa mulher do meu lado. Eu também não disse que o senhor fez. E terceiro, a senhor deixou a tal da árvore lá. Quarto, pôs a cobra lá. Quinto, deixou a cobra falar, porque cobra falando não dá certo. Imagina, cobra que fala não dá certo. Sexto, deixou a égua que gosta de ver uma coisa bonita olhar a fruta. E ela viu que era bonita e desejosa. O senhor deixou a mulher que gosta de ver vitrine e ver tudo bonito na vitrine. O senhor deixou a vitrine da fruta na árvore. De quem é a culpa? Alô? Foi isso que Adão disse. Aí Deus vai para Eva. Deus disse, então, Eva, poxa. Eva disse, epa, não é culpa dele não. A culpa é da serpente. Imagina. Quer dizer, essa história não acaba. Deus chega para a serpente, para onde a serpente vai olhar? Sobrou só ela. Hã? Imagina a carinha. Oi. Oi. Tem que dizer. É a minha natureza. É do escorpião e do sapo. Esse é o sapo. Minha vontade de matar é mais forte que minha vontade de viver. Então, seu escorpião, por que o senhor fez isso? Vamos morrer nós dois. É a natureza. Então, Deus julgou os três. Sentença na serpente, sentença na mulher e sentença no homem. Porque Deus diz o que, em outras palavras, ninguém aqui vai colocar a culpa no outro. Cada um assume a sua. A serpente assume a dela, a mulher, ela assume a dela, a Adão assume a tua. Não vem pôr a culpa em mim não, porque eu coloquei vocês aqui. O problema é que vocês não souberam se relacionar com o negócio. Mas não é meu não. Nunca culpe a Deus, porque isso vamos errar, demorar. Por último, eu acho, se somos de Deus, então tudo é de Deus. E as nossas reações, começa lá com a adoração, determinam o resultado das nossas vidas. A história de Jó acaba no capítulo 1. A história de Jó acaba no capítulo 1? Não. Hã? Não. Acaba onde? No 42. E o que acontece no 42? Porque Jó reagiu da maneira correta. Jó começou o processo de reação com a adoração. Jó começou o processo de reação não atribuindo culpa a Deus. Jó começou o processo de reação fazendo as coisas que deveria fazer corretamente. E sem Deus ensinar nada a ele. Foi automático. Ele foi fazendo. Ele simplesmente recusou-se a apontar o dedo para Deus, ou o rosto para Deus, ou levantar o rosto para Deus e supor que Deus tivesse algum tipo de culpa naquilo que estava acontecendo com a vida dele. Ele compreendeu, ou pelo menos tentou compreender as coisas que estavam acontecendo, ainda que não tivesse todas as respostas, mas porque ele agiu corretamente e ele entendeu que tudo é de Deus, inclusive os filhos, as mulheres, o carro, a casa, o camelo, o chefe, o jumento, tudo era de Deus. E se Deus quisesse tirar, como tirou, permitiu tirar, e um dia Deus deixou tirar. Deus é dono de tudo, e Deus dá, e Deus toma, e ninguém tem nada a ver com isso.
Sua casa também não. E sua conta bancária se colocar na gavetinha. O primeiro que vai lá, depois que todo mundo sair, é o seu parente. O cunhado. Meu irmão. Meu irmão teve coragem de deixar a herança para ninguém. Levou na gavetinha do... Mandou a mulher colocar na gavetinha, fez um caixão com gavetinha. O santo Eliseu, presbítero Eliseu, já dizia: bispo, caixão não tem gaveta. Gavetinha. Já disse: é verdade. Eu falei: Eliseu, mas se tivesse com chavinha, os caras roubavam a fechadura na noite para tirar o ouro, né? Ou não? E tu acha que alguém ia ser o cara da morte? Vai levantar? Somos de Deus, então tudo. E as nossas reações determinam o que vai acontecer na nossa vida. Foi por causa das reações corretas que Jó teve, que ao final da vida dele, Jó teve o dobro. Aleluia. A história de Jó não acaba no capítulo 1, a história de Jó não acaba com a morte dos seus filhos, a história de Jó não acaba com a morte dos seus empregados, a história de Jó não acaba com as perdas do sustento da família e da provisão. A morte de Jó, a vida de Jó não acaba com a mulher espezinhando a vida dele, a vida de Jó não acaba com a doença que lhe tomou o corpo, que ele não podia entrar em casa e tinha que rapar com caco de telha e jogar pó de cinza em seu corpo. A vida de Jó não acaba no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no 3, no 4, nem no 5, nem no 30. A vida de Jó acaba no 42. E Pedro vai dizer: ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que Deus deu. Aleluia. Pedro disse isso. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e vocês viram o fim que Deus lhe deu. Qual foi o fim de Jó? O dobro do que tinha, porque ele começou a reação da maneira correta, adorando, reconhecendo, compreendendo a soberania, submetendo-se a Deus. Aleluia. Não culpando a Deus, não atribuindo a Deus falta alguma, compreendendo que tudo é de Deus e Deus pode te tirar hoje se quiser. Aleluia. Você tem que se alegrar com isso, porque o final é de bênção. Aleluia. O dobro e não caiu do céu, louvado seja Deus. Lá no 42 diz como é que Jó começou a receber as coisas a ponto de duplicar o que tinha antes. Diz que os seus conhecidos, os seus irmãos, os seus parentes, todos os que conheciam, começaram a trazer ouro, prata, pedras preciosas, e ele começou com aquilo a negociar, e veio a ter o homem o dobro do que tinha antes. E a mulher também pagou a boca, teve mais 10. Amém? Se somos de Deus, tudo é de Deus. Tua reação determina o futuro. Tua ação determina o fim. Tua ação determina o resultado. Não adianta o desespero. Não adianta. Tudo é de Deus. Fique em pé. Vamos orar. Eu não saberia dar o título para essa mensagem. Soberania de Deus. Submeter-se a Deus. Relação com a soberania de Deus. Dar glória a Deus diante das tragédias da vida. Não sei, depende da circunstância de cada um. Amém, gente? Amém. E orando sobre esse aspecto, não é interessante? Olha como, de alguma maneira, a vida material está envolvida no nosso sofrimento. De alguma forma, a gente não tem como escapar dela. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? A vida material está envolvida no nosso sofrimento. Não tem jeito, parece que a gente não consegue escapar. Por menos desejo que a gente tenha de ter as coisas, e por mais tranquilos que a gente seja em relação aos bens e ao dinheiro,
ainda assim sofremos por causa dos bens materiais. O sofrimento de Jó começou aí com as perdas, perda do recurso, perda do sustento, perda dos filhos, que iam também continuar aquilo que ele começou na velhice dele. E o final termina com a restituição material. Ora, se Cristo, como eu tenho dito, nos leva ao Gênesis, sempre, Abraão também é exemplo disso, como Isaac é exemplo disso, como José é exemplo disso, como começa a vida de José, como é o meio da vida de José, a tal ponto que no final, quando ele está encerrando sua vida, que ele casa, ele tem 2 filhos e põe o nome de Manassés e de Efraim. E esses nomes têm um sentido para José. Talvez não tivesse para ninguém, mas tem para ele. Deus me fez esquecer. E Deus me fez prosperar na terra da minha ambição. E os filhos é como a reação de José. É o início dessa reação. Estamos falando de coisas materiais, mas podemos falar de ministério, por exemplo. Pedro perde a tremenda oportunidade quando nega Jesus 3 vezes. Pedro está desesperançado. Pedro perdeu a capacidade de louvar, de adorar. Pedro perdeu a capacidade de reação, a tal ponto que Pedro volta para pescar. Ele perdeu tanto a capacidade de reação que quando o Senhor aparece na praia, ele mergulha. Ele não quer estar perto do Senhor, porque ele perdeu a capacidade de reação. E Jesus sabia disso. E o que Jesus faz? Restitui. Restitui o quê? A possibilidade. Restitui o pastorado. Apacenta os meus cordeirinhos. Restitui a capacidade de amar o Senhor de novo. Amém. Porque o fim com Deus tem que ser melhor. Não pode ser o de Salomão. Não pode ser o de Roboão. Não pode ser o de Acabe. Não pode ser o de Saul. Não pode ser o de Simão Magro em Atos. Não pode ser o de Elimas, o encantador. Não pode ser o de Demas, que Paulo diz: Demas me abandonou no presente e foi para Corinto. Nosso fim não pode ser desses homens, daqueles que Judas diz, rochas submersas. O que é uma rocha submersa? É uma pessoa que foi colocada dentro da congregação para fazer com que a fé dos outros irmãos seja submergida. Tiago diz: entraram nos vossos ágapes. Tiago não, Judas diz: entraram nos vossos ágapes, entraram nos vossos cultos, entraram nas vossas festas de amor. Gente que parece nuvem sem água, gente que é rocha submersa. O barco passa e não vê que a rocha está lá. Quando é tarde demais, a rocha destrói o casco e o barco afunda. Gente colocada na igreja para abater a fé dos irmãos. Rocha submersa, nuvem sem água, árvores de Judas 2 vezes mortas, desarraigadas. Vamos ministrar sobre Judas. O estilo de um cristianismo destruidor, o estilo
de heresias ocultas na igreja, ocultas na mente de líderes, para destruir a fé dos irmãos. E hoje ainda contam com a internet. Rocha submersa, nuvens sem ar. Diz o texto lá: estrelas errantes. Gente que não tem rota, que não tem destino, que não sabe onde vai chegar. Nosso fim não pode ser o desses homens. Nosso fim com Deus tem que ser melhor. Veja o fim que Deus deu a Jó. Pode acontecer com você. Talvez o início foi legal, o meio está muito ruim. E se tua vida está no meio e o negócio não está indo bem, você está em ótima companhia. Aleluia. Aleluia. Porque você está na companhia de Jó. Você está na companhia de Jeremias. Você está na companhia de Pedro. E o fim será melhor. Glória a Deus. Amém, povo? Amém. Dê a Deus toda a glória. Aleluia. Por isso, quando você oferta, dizima, você não faz de qualquer forma. Por isso que está escrito: Deus ama o que dá com alegria, a disposição do coração alegre. Eu sou livre, porque eu sei que mesmo que eu esteja dando, ofertando hoje em lágrimas, há promessas que o Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o mesmo texto dos Salmos: aquele que semeia em lágrima, volta sorrindo com os molhos na mão da colheita. Por isso Jesus disse: aquele que chora, bem-aventurado, porque você vai ser consolado. O consolo de Deus é a resposta. O consolo de Deus vai ser a bênção que você precisa. Se Jesus disse: eu vos enviarei um outro consolador, porque Jesus era o consolador. Sim ou não? E como era que Jesus consolava o cego? Olha, você é cego, é deficiente. Não se preocupe, vou lhe dar um cão ladrador. Vou fazer com que as autoridades de Jerusalém coloquem as faixas de acessibilidade para que você com sua varinha possa se locomover bem pela cidade. Como Jesus consolava o cego. Como Jesus consolava o paralítico. Olha, estamos lhe ofertando uma cadeira e algumas muletas, e você vai ter uma pessoa para lhe empurrar no metrô todas as vezes que você chegar lá. Como Jesus, isso tudo é certo, tá, gente? Não fala que é errado, não, tá? Eu estou dizendo que essa não é a ação de Jesus. Como é que Jesus curava o paralítico? Consolava o paralítico? Levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Teu mestre não paga imposto? Adriana. Pedro achou estranho, voltou para Jesus. O mestre, rapaz, quer saber se o senhor vai pagar o imposto? Passa aí. O senhor paga? Então, olha, Pedro, os filhos não deveriam pagar, porque eu sou descendência real. Eu sou filho de Davi. E há uma promessa, e há uma lei que o próprio Davi escreveu, em que Deus sancionou essa lei, em que a descendência de Davi jamais seria cobrado imposto na terra de Israel. A descendência real não paga imposto. Eu sou descendente de Davi, mas eu preciso pagar. Mas para que ninguém se escandalize da gente, vai ali e pesca um peixe. Peixe que você pegar tem uma moeda que tem o valor do meu e do teu imposto. Como é que Jesus consola? Como é que Jesus consola? Manifestando o poder que traz soluções.
João Batista mandou perguntar: és tu quem esperamos? Ou vai ver outro? Jesus pegou o rapaz e disse: vem cá. Tem um cego ali, curou o cego. Tem um surdo ali, curou o surdo. Tem um paralítico ali, levanta e anda. Tem um morto ali, ressuscitou o morto. Tem um assim, vai e diz para João: o cego vem, o surdo ouve, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Quem se escandalizar de mim não vai ter parte comigo. Então diz para João: não tem outro não, filho. É meu amigo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Fica a palavra. Amém? Amém! Como é que Jesus vai consolar a nossa comunidade? Suprindo nossas necessidades também. Aleluia! Comece suprindo as tuas. Glória a Deus! Porque você está conectado com a instituição. Se não suprir a tua, aqui também não tem. Se não te abençoar, aqui também não tem. Ou não? Ou vem do céu? Como é que Jó foi prosperado? Com as ofertas dos amigos e dos irmãos e dos parentes. Como é que a igreja prospera? Com a oferta e os dízimos de cada um. É só seguir a ordem da palavra. É só seguir os princípios. Não, a palavra não vai para outro lugar, a não ser para o lugar que ela mesma quer ir. Amém. Vamos encerrar, meu Deus. Levante o galera. Pai, te louvamos nessa noite e te agradecemos pela palavra do Senhor. Aquilo que não foi possível ministrar nos corações, eu acredito plenamente que o teu Espírito Santo pode ministrar verdades profundas no coração de cada um. Eu sei que eles voltarão aos seus lares, não com a palavra do homem, não com a palavra da autoridade humana, mas com uma palavra do Senhor, registrada, marcada, indelével no coração deles, na mente deles. E essa palavra é fonte de vida, e essa palavra é fonte de transformação, e essa palavra é fonte de restauração. Abençoa a nossa semana. Abençoa o que fazemos nela e o que faremos nela. Aqueles que trabalham de forma autônoma no meio de uma crise. Nós temos um Deus que não tem problema com a crise, como está escrito em Abacuque. Pode faltar comida, pode faltar mantimento no campo, pode faltar ovelhas e bois no campo, mas aquele que crê no Senhor, o Senhor supre mesmo em meio à crise, à falta e à necessidade. Nós não podemos crer em outra coisa, nós não temos outra alternativa a não ser crer no teu poder, a não ser crer no teu consolo, a não ser crer no poder do nome, a não ser crer na operação da força do teu poder, que opera em nós os que cremos. Nós te louvamos, porque só o Senhor pode remover barreiras, destruir obstáculos, reverter circunstâncias, como foi na vida de Jó. Jó não tinha em absoluto nenhuma condição de reverter seu quadro. Ele só podia reagir da maneira correta, de adorar, de reconhecer, declarar a tua soberania, se submeter a ela e não te culpar por nada, para que ele não cometesse pecados pessoais contra ti. Essas eram as únicas coisas que Jó podia fazer, e por isso propiciou a restauração em sua vida. Da mesma forma conosco, esse é o princípio bíblico que está em todos os lugares, inclusive na vida de Pedro. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor não é apenas o Deus que nos vê, mas é o Deus que nos responde. E o Deus que nos vê e nos responde é o Deus que permite circunstâncias em nossa vida. Mas o Deus que permite circunstâncias em nossa vida é o Deus da restauração e da restituição.
Abençoa os irmãos que trabalham com negócio próprio, com vendas. Só tu podes remover as obras das trevas. Só tu podes destruir as ações do inimigo. Só tu podes, Senhor, ouvir as orações deles e responder às orações deles sobre o que eles estão buscando. Abençoa os que trabalham em empresas, os que estão procurando emprego. Abre portas, abre portas, porque o Senhor é aquele que disse em Apocalipse, no último livro da Bíblia: eu sou o que abre e ninguém fecha. Fecha a porta e ninguém abre. Então te pedimos, se foi o Senhor que fechou portas em nossa vida, abre outras. Colocamos diante do Senhor a nossa festa julina para arrecadação de fundos. São estratégias que o Senhor está nos dando para compor, Deus, a maneira de sustentar a igreja enquanto instituição. Essas formas, enquanto alguns irmãos não conseguem dar mais, não conseguem ofertar porque não estão trabalhando, não estão ganhando, eles podem ofertar do seu tempo, eles podem ofertar do seu trabalho, nas barracas, na festa, auxiliando para que mais recursos entrem na igreja e supram as necessidades desse ministério. São estratégias para alcançarmos recursos. Isso vem do Senhor, não vem do homem. Porque o Senhor, em tempos de crise, o Senhor tem formas criativas para abençoar. Obrigado por essa festa, porque declaramos: será um sucesso total. Sucesso total. Sucesso total pela fé. Declaramos sobre ela a bênção. Declaramos sobre ela vem recursos. Declaramos sobre os irmãos e as irmãs que vão se dedicar ali naqueles horários, naquelas barracas. Ministra a bênção, restitui, abençoa a vida deles e delas. Abençoa suas casas. Em nome de Jesus. E hoje olha para os nossos dízimos e ofertas. Temos tantas necessidades no dia de amanhã, que se o Senhor não fizer milagres essa noite, nós também não podemos resolver. Então toca no coração a fidelidade do teu povo, para que com alegria possa contribuir de forma a abençoar, como diz a Escritura em Coríntios, com abundância. Que cada dízimo, que cada oferta, que cada valor que eles tragam à frente ao altar, esse símbolo que usamos, tão espiritual, Senhor, cada vez que eles vêm à frente, trazendo suas ofertas, que sejam como estas semeaduras. E como disse Paulo: o que semeia pouco colhe, o que semeia abundância colhe abundância. Que cada semente que eles tragam sejam sementes de abundância na vida deles. Porque, como diz ele, Paulo também disse: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça e toda suficiência, de modo que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em todas as coisas que vão fazer em boas obras. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada um que dá seus votos ou suas primícias. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Abençoa, Senhor, as orações das mulheres, o encontro de ministérios na quarta-feira, o encontro de libertação na sexta, a nossa festa no sábado, domingo de manhã, a escola dominical. Não é nem escola dominical, é o ensino dominical, os estudos do Apocalipse, o domingo à noite. Senhor, que o teu povo, as células, não deixe o teu povo parar de trabalhar, para que receba o galardão na glória eterna. Nos abençoe o Senhor.
nos dê tua graça abundante, cobre nossas vidas, restaura-nos. O nosso fim será melhor do que o começo e do que o meio, porque é mais importante como a gente termina do que como a gente começa e do que o meio. E nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus de restauração, de milagres, de cura, de libertação. O Senhor é Deus de transformação.